2 Coríntios capítulo 11, o versículo de número 3. Nos diz assim a poderosa palavra do Senhor. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Mensagem de hoje: as 3 mentiras que Satanás conta, ou as 3 principais mentiras que Satanás conta para parar quem tem propósito. E você sabe que quando Satanás ele te para, ele te destrói. Ele destrói os teus sonhos. Ele destrói as tuas emoções. Ele destrói a tua família. Ele interrompe a sua caminhada. E hoje, amado, amada, Deus quer falar com você sobre algo muito grave que acontece, que muitas vezes você não percebe. Que é o fato de você ser enganado pelo inimigo da sua alma. Você sabia que hoje você poderia estar prosperando muito mais? Você sabia que hoje a tua família poderia ser uma família muito mais próspera espiritualmente, materialmente, emocionalmente, em todas as áreas? E eu quero falar com você sobre o porquê muitas vezes nós não conseguimos avançar. Antes da live cair, eu falava sobre como essa palavra, ela brotou no meu coração. Eu conversava com Deus sobre algumas coisas na minha vida que eu sentia que estavam paradas. Eu não conseguia avançar, ou não consigo ainda avançar. Alguns momentos em que eu olho para um objetivo, seja na minha vida conjugal, seja no meu relacionamento com as minhas filhas, seja na minha vida profissional e também na minha vida ministerial. Coisas que eu olho para elas, sei que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Será que com você também é assim? Você diz: Deus, por que eu não consigo avançar nisso aqui? Deus, por que eu não tenho força suficiente para enfrentar essa situação? Deus, por que parece ser tão difícil? E era exatamente sobre isso que eu conversava com Deus. E o que Deus falou ao meu coração nessa conversa foi que muitas coisas nos paralisam porque nós acreditamos nas mentiras que Satanás, ele nos conta. E eu pedi a Deus, quais são as 3 principais mentiras que Satanás, ele conta? Porque se eu me engano, se eu me atrapalho, eu sei que muitos também se enganam e se atrapalham na caminhada. E eu queria muito que o Senhor me mostrasse por meio da tua palavra. E Deus, ele me mostrou. E eu trago para você hoje, amada, e vai ser muito útil na tua jornada, meu amado. Eu quero que você desmascare o inimigo quando ele tentar te enganar. Eu quero que você entenda como ele é astuto e o que ele faz para interromper você no propósito que Deus, ele tem para você. Primeiro eu li aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, o versículo de número 3. E Paulo, ele está escrevendo aos Coríntios, e ele escreve com muita preocupação. Ele fala sobre a serpente que enganou Eva. Você sabe essa passagem?
Você sabe essa passagem bastante conhecida. Lá no Gênesis, na história do início de tudo. Aquela história que a gente aprende desde criança, quando Eva está lá com Adão no paraíso. E a serpente chega e começa uma conversa com Eva. Uma conversa. E baseado nessa conversa, Paulo ele fala aos coríntios. E ele diz assim, olha, eu temo que vocês sejam enganados. Ele não diz eu tenho medo que vocês sejam mortos. Ele diz eu tenho medo que vocês sejam enganados. Porque antes da queda do homem, nós vemos lá no Gênesis que houve uma conversa. A serpente chega para Eva e ela não mata Eva. Ela não força a Eva a fazer absolutamente nada. Ela não obriga a Eva a comer aquele fruto proibido. Não. Ela começa conversando. Ela diz, foi isso exatamente que Deus disse? Observe aqui um pequeno detalhe, meu amado, minha amada, você querido ouvinte, você que está aqui no nosso canal no YouTube. Satanás, ele não pode, ele não tem poder e nem permissão de Deus para te matar, embora esse seja o desejo dele. Mas ele pode iniciar uma batalha na sua mente, assim como houve a permissão de Deus para que ele iniciasse uma batalha na mente de Eva. É isso que nós vemos ali no Gênesis. Ele só precisa conversar com você. Irmã Clarissa, Satanás conversa comigo? Conversa. Ele conversa você, convencendo você com algumas mentiras. Convencendo você sobre certas coisas que Deus plantou no seu coração e Ele não quer que frutifique. E aí Paulo, ele usa uma palavra forte, ele fala aqui sobre astúcia. Ele diz, olha, meus irmãos, eu tenho um medo. Eu temo que assim como Satanás ou a serpente enganou Eva lá no Jardim do Éden com a sua astúcia, assim também Satanás, ele consiga enganar vocês. E é com esse mesmo sentimento, amado, amada, você que me ouve aqui na Rádio Novas de Paz, é com esse sentimento que eu, Clarissa Técio, chego aqui para você hoje, dizendo a você, eu temo que Satanás, ei, você mulher, você mãe, você esposa, eu temo que Satanás esteja te enganando e por isso você esteja aí com medo, paralisada, entristecida, com o coração cheio de amargura. Você, meu amado irmão que me ouve nessa manhã, eu tenho temor em relação ao inimigo estar atrapalhando você com setas, com mentiras que ele está contando, para impedir, para atrapalhar a tua prosperidade. E eu vou falar quais são as 3 principais mentiras. Quando Paulo fala de astúcia de Satanás, ele fala sobre uma estratégia muito inteligente. Porque o inimigo das nossas almas, ele não é burro. Ele trabalha com muita inteligência, com muita estratégia, com pensamentos. E entenda, se sua mente for contaminada, o propósito, ele
é contaminado também. Então não deixe de escutar essa mensagem. Primeira mentira, eu vou falar agora. Diga comigo, primeira mentira de Satanás. Eu vou falar 3 hoje. Nós vamos orar às 9h15. A primeira mentira, que foi a que Deus falou ao meu coração. Sabe qual é a primeira mentira que ele conta? E que você, sem querer, você acredita? Você não é capaz. Você não é capaz. O inimigo, ele usa dessa astúcia que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, 2 Coríntios, para dizer a você todo momento da sua vida. Você sabe o que é uma pessoa ficar falando a mesma coisa no seu ouvido o tempo todo? Você não consegue. Você não é capaz. Ele vem para atingir diretamente você na sua identidade. A palavra de Deus nos diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas Satanás, que afronta e confronta a palavra de Deus, ele quer nos provar exatamente o contrário disso. Porque ele sabe que se nós fomos atingidos nesse sentido, não conseguiremos avançar. Então me escute nessa manhã. Eu tenho um exemplo bíblico aqui que retrata isso muito bem. Lá em Êxodo, no capítulo 3, quando Deus ele convida Moisés lá na sarça ardente e revela o seu poder, Moisés estava escondido lá no deserto já há 40 anos. Quando ele fugiu, porque ele matou um egípcio. Então ele vai para o deserto e fica lá, e chega o momento de Deus se revelar a ele. E é aquela passagem onde a sarça começa a pegar fogo, mas ela não queima, ela não se consome. E Deus fala com Moisés: olha, Moisés, eu te levanto para uma missão. Eu vou tirar o meu povo do Egito. Meu povo está sofrendo. Meu povo está como escravo, oprimido, cativo. E eu vou usar uma pessoa, Moisés. E essa pessoa, sabe quem é? É você, Moisés. Aí Moisés, ele responde. Está lá em Êxodo 3:10. Aí ele responde assim: quem sou eu para me apresentar a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Em suma, basicamente, Moisés ele disse assim: eu não sou capaz, Deus. Eu nem sei falar, eu nunca fui eloquente. Bora ler aqui a palavra de Deus, versículo 10 do capítulo 4 de Êxodo. Quando eu estou falando aqui sobre a primeira mentira que Satanás conta, guarda aí, você não é capaz, você não é capaz. Quando Deus aponta Moisés e diz: é tu, Moisés, quem será usado? Bora ler a Bíblia. Ele diz assim: Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falasse ao teu servo. Eu tenho muita dificuldade para falar, Senhor. Eu me identifico muito com essa passagem porque foi um dos meus grandes problemas no início de tudo. Eu, Clarice Atécio, eu sempre detestei microfone. Eu sempre fugi de exposição. Eu amava fazer a obra do Senhor junto do meu pai, pastor Francisco Técio. Eu acompanhava ele em todas as reuniões, em todos os programas. Eu acordava cedinho, me levantava, ia com ele. Lá na M1380, na antiga Rádio Continental. Meu Deus do céu. E tinha dia que o pai dizia assim: Clarissa, pelo menos faz uma oração. Eu dizia: pai, pelo amor de Deus, se eu ficar com essa história, eu não lhe acompanho mais. Era isso que acontecia. E aí, amado, amada, quando eu vejo essa passagem aqui, eu fico rindo. Porque se tem uma coisa que Deus ele gosta de fazer, é levantar
aqueles que não são, aqueles que não querem, aqueles que se sentem extremamente incapazes. Deus gosta de pegar aqueles que gostam de se esconder. Ei, você que gosta de se esconder, Deus está dizendo: eu vou te pegar. Eita, dá um glória a Deus aí, vai. Dá um glória a Deus. Diga: me pega, Jesus. Me pega, Jesus. Oh, meu Deus, quantos me ouvem nessa manhã e que estão fugindo, estão se escondendo do chamado de Deus. Por quê? Porque estão ouvindo a mentira de Satanás, a primeira mentira que Deus falou comigo, que eu escuto muitas vezes. É assim, ó: você não é capaz. Guarda, porque todas as vezes em que você não se sentir capaz, lembre-se que essa é uma das principais mentiras que Satanás conta para você ficar estagnado, para você não sair do lugar, para você não avançar, para você não ir. Eu não tô falando só de ministério, eu não tô falando só de microfone, eu não tô só falando de pregar o evangelho, não. Eu tô falando de tudo na sua vida, meu amado, minha amada. Você fica procurando justificativas. Olha, Deus, ele chegou na sarça ardente e disse: ó Moisés, eu sou contigo e eu vou te usar. Aí ele faz: eu? Quem sou eu? Olha, de certa forma eu consigo até olhar para Moisés e ver humildade em Moisés. Talvez a gente logo aponte para ele e diga assim: ah, Moisés, frouxo, covarde, Deus estava lá, cara a cara com ele. Mas sabe o que era? Era porque ele olhava para ele e ele não se sentia uma pessoa influente, importante, eloquente. E é aí que tá. É aí onde Deus se revela. Oh, o povo de Deus está dizendo aqui na live: me pega, Jesus. Não adianta você apresentar suas justificativas para Deus. Não adianta você ficar querendo explicar para Deus alguma coisa sobre você, porque Deus, ele sabe muito mais do que você mesmo, quem você é e qual o seu potencial. Porque ele sabe quem ele é em você. Ele sabe do que ele é capaz de fazer por você, e por isso que Deus não considera a tua falta de habilidade, Deus não considera a tua falta de eloquência, Deus não considera nada que você tem. Deus, ele olha para você e diz assim: é minha, tem um coração disposto, é meu e eu vou usar. E ponto final. Aí estava lá, sarça ardendo, Deus falando com Moisés num momento incrível. Aí ele diz: oh Deus, eu tenho muita dificuldade para falar, Deus. Aí Deus pergunta: Moisés, quem deu boca ao homem? Quem o fez mudo ou surdo? Quem concede o homem a vista ou deixa ele cego? Não sou eu, Moisés, o Senhor? Agora, pois, vá. Deus, ele só disse: vá, meu filho. Deus poderia, se ele não fosse Deus, ele poderia ter dito: tá bom. Como muitas vezes eu faço numa entrevista de emprego, quando eu tenho uma função a ser preenchida e aquela pessoa que se propõe para aquela função diz assim: olha, eu não tenho esta habilidade, eu não sei fazer isso. Aí eu digo prontamente: então você não é a pessoa adequada para essa função. Pode ir embora. Não adiantou naquela conversa, naquela entrevista, Moisés dizer assim: olha, Deus, eu não sou a pessoa adequada porque eu não sei fazer isso que esta função exige. Deus não quis saber, ele simplesmente disse assim: eu quem determino quem deve ir, quem deve ficar. E a você, Moisés, eu digo a você: vá, que eu vou te ajudar a falar e eu vou te ensinar o que você deve dizer. Então, minha amada, já chega aqui a palavra de Deus para você desmascarar a mentira, e a primeira mentira de Satanás. Quando ele diz: você não é capaz, você diz assim: o meu Deus está comigo e ele vai me ajudar, assim como ele ajudou Moisés. Quantas vezes você já não disse: eu não tenho preparo? Quantas vezes você já não disse: Deus, eu não tenho força? Oh, meu Deus, eu também não sou corajosa. Oh, quantas vezes eu já disse a Deus: oh Deus, o Senhor lembra que quando eu era pequenininha,
Clarice Atessa, era aquela criancinha que não me dispunha com nada. Se alguém tomasse um brinquedo da minha mão, eu desistia. Eu nunca fui aquela criança de ir pra briga. Porque por muitas vezes me faltava coragem. Muitas vezes eu olhava pra mim, eu era bem maguinha, não tinha força. E quantas vezes eu continuo com esse mesmo sentimento? E eu digo, oh Deus, eu não tenho coragem. Deus está dizendo a você, vá. Oh Deus, eu não sou como fulano, ou como a gente se compara, não é assim? A gente olha para as pessoas ao nosso redor. Me parece que todos sabem mais do que nós. Todos têm mais habilidades do que nós. Todos são mais preparados do que eu, do que você. Aleluia. Essa mentira, você não cai mais nela. Essa mentira, você não cai mais nela. Ei, mulher. Talvez você diga assim, eu não tenho habilidade suficiente para suportar esta prova. Eu não tenho sabedoria suficiente para dar continuidade ao meu casamento, irmã Clarice. Meu casamento está tão difícil. Meu marido é uma pessoa tão complicada. Eu prefiro me render logo. É melhor me divorciar agora logo e resolver esse problema. Ei, amada do Senhor. Amada do Senhor e meu amado, eu sei que também estou falando com muitos homens nesta manhã. Deus está dizendo, eu sou o solucionador desse problema. Eu olho para você e eu vejo as suas limitações, as suas falhas, mas eu sou o Deus de Moisés. Eu não me importo com o seu defeito, eu não importo com sua falta de habilidade, eu me importo com você, com a sua história e com os planos que eu tenho sobre você. Então avança, persiste, continua, vai em frente, porque eu sou Deus para te colocar diante de Faraó, colocar as palavras na tua boca, te ensinar o que fazer, te ensinar o que falar e dar vitória à tua família. Se você crê, diga amém, eu creio. Aleluia. Oh, louvado, engrandecido, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Deus está falando muito forte. Primeira mentira, são 3, eu só consegui falar uma, mas Deus está tocando os corações. Satanás já perdeu essa batalha. Segunda mentira, qual é a primeira? Você não é capaz. Bora dizer assim, eu sou capaz, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Se puder, você que está aqui no canal Rádio Novas de Paz no YouTube, compartilhe essa palavra e escreve aqui também, eu posso tudo naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe qual é a segunda mentira? Você quer saber qual é a segunda mentira? A segunda mentira é que Satanás, ele fala para você, não é o tempo, não é agora. E eu vou te explicar. Eu vou te explicar isso aqui. É a mentira do adiamento. É você adiar, deixar para depois. Não é você negar. Porque negar, você sabe que você não pode negar. Ninguém diz não para Deus. Ninguém diz não para perdoar. Ninguém diz não para um chamado ministerial quando entende e sabe da palavra. Se você está disposto a dizer não, é uma insanidade espiritual da sua parte. Mas o engano de Satanás é que ele fala assim para mim e para você, e eu vou dizer de uma maneira bem simples. Ele diz assim, olha, é verdade, Deus te chamou. É verdade. Você é escolhido mesmo, viu? Escuta e vê se não é assim. É verdade. O teu Deus é grande e Ele quer fazer coisas grandes na tua vida. Eita, é tão bestinha ele. Mas sabe o que ele fala? Ele diz assim, ó, mas agora não. Deixa para depois. Você tem tanto tempo. Você é tão compromissado. Você tem tantas atividades na sua agenda. Você é mãe. Você é esposa. Você é dona de casa. Você é uma profissional. Você não se cuida. Você
Você precisa parar mais e cuidar de você, cuidar dos seus. Você precisa colocar suas mensagens do WhatsApp em dia. Você precisa fazer as compras. Olha, é tanta coisa que vai aparecendo. Você precisa se distrair um pouco. Você viu aquela série que lançou lá no Netflix? Assiste, dê um tempo pra você. Oi, irmã Clarice, assistir série é pecado? Não. E eu não tô falando disso, porque muita gente às vezes distorce o que a gente tá falando. Irmã Clarissa, praticar um esporte é errado, é pecado? Não, você tem que praticar, pelo contrário, isso é a maior incentivadora. Agora, antes de tudo, cumpre aquilo que Deus determinou pra você, que é o propósito. Elenca as prioridades na tua vida, porque senão você vai ficar acreditando nas mentiras que o diabo conta. E essa segunda mentira não é agora, deixa pra depois. Quando Deus ele chega para Jeremias, eu falei de Moisés, não foi que Deus disse: Moisés, vai e liberta o meu povo. Aí Moisés bota uma desculpa. A desculpa era que ele não era capaz. Jeremias foi diferente. Jeremias ele disse: ah, Senhor, eu sou muito jovem. Ele disse que não sabia falar também. Mas ele ainda botou uma outra coisa no meio da conversa. Ele disse: ó, Senhor, eu sou muito jovem aqui para esse negócio. Ele não negou o chamado. Ele só disse assim: Senhor, pode até ser em um outro momento. Eu imagino que foi mais ou menos assim. Quando eu aprender a falar, e quando eu já tiver aproveitado um pouco mais da minha juventude, ou talvez quando eu tiver mais maturidade para fazer o que o Senhor me propôs a fazer. Aleluia. É uma mentira silenciosa. É aquela voz de Satanás que diz a você: ó, isso aqui você pode começar ano que vem. Orar. Deixa para orar de noite, você nunca ora. Isso aqui para resolver com teus filhos? Resolve isso mais tarde. Cuida disso quando você tiver mais tempo. Aproveita mais o hoje, o agora. Quando você tiver velhinho, você inventa lá de entrar no ciclo de oração, na igreja, você se envolve em alguma coisa e assim nasce algo chamado procrastinação. Deus chama Jeremias e ele diz: depois, Deus. Isso parece algo inofensivo, amado, amada. Mas é eu posso chamar de sabotagem. Você está se sabotando. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz assim: quem observa o vento nunca semeará. Quem olha para as nuvens nunca colherá. Você sabe o que isso está dizendo? É assim, ó. Se você ficar esperando o cenário perfeito, você nunca vai fazer nada, você nunca vai plantar. Você vai só ficar observando o vento. Aí você diz: o vento não tá bom não, vou deixar para plantar mês que vem. Eita, parece que vai chover, mês que vem eu semeio. Ah, meu Deus do céu, esse mês é mês de chuva. Mês que vem, na outra estação eu faço. Aí nunca planta. E todo mundo sabe que quem nunca planta, nunca colhe. Bora trazer isso para a vida real? É você ficar olhando para o tempo e sempre entendendo que não é o tempo melhor, não é o tempo adequado. E eu não estou falando de atropelar etapas, de passar na frente de Deus, não. Eu estou falando de fazer as coisas que você tem que fazer. De colocar a sua casa em ordem. De se disciplinar. De mortificar o seu eu. Aí você fica sempre adiando, esperando o momento certo, e o momento certo nunca chega. Você sabe que você precisa cuidar da sua maturidade espiritual, não é verdade? Você sabe que você precisa aprender mais da palavra para se tornar mais maduro. Mas o que você tem feito para isso? Você está esperando a condição perfeita. Talvez você, mãe, diga assim: ah, irmã Clarice, é porque meus meninos são pequenos. Quando meus meninos crescerem, eu faço isso. Eu vou dizer a você, se você deixar para depois, seus meninos vão crescer e você não vai fazer do mesmo jeito. Você precisa encontrar um tempo para cuidar da sua vida espiritual, é hoje. E isso é um grande impedimento. Satanás está contando mentira para você e você está caindo igual um patinho.
Você sabe, por exemplo, que você precisa cuidar da sua saúde, não é assim? Diga Diga, eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde. Eita, eu estou conversando com você como se você estivesse aqui do meu lado. É porque Deus falou isso aqui comigo. E eu quero falar com você. Assim como Paulo falou aos Coríntios, eu temo que o inimigo engane vocês. Eu estou dizendo a mesma coisa nessa manhã. Eu, Clarissa Testa, eu também temo que o inimigo esteja enganando você. Você precisa estar bem fisicamente. Você precisa de saúde. Nós já vamos orar. Segura aqui só um minutinho mais. E você está dizendo, depois eu cuido. Depois. Agora não. Agora eu não tenho tempo de melhorar a minha alimentação, de fazer uma caminhada. Depois eu faço isso. E você vai ficar doente daqui a pouco. Tá colocando seu nome lá no caderno de oração. Daqui a pouco tá dizendo, ó Deus, porque permitisse essa enfermidade na minha vida. Quando você mesmo plantou essa enfermidade por conta da sua falta de alimentação, por conta do seu sedentarismo, por conta da sua falta de disciplina para cuidar do templo e morada do Espírito Santo, que é o seu corpo. Então, meu amado, minha amada, você vai desmascarar o inimigo. E você vai dizer assim, eu não vou acreditar mais nessa mentira de deixar para depois. Eu vou correr para fazer hoje. Vamos relembrar aqui, porque eu já vou para a terceira para a gente orar. A primeira mentira é que você não é capaz. E você já disse, eu posso tudo naquele que me fortalece. Todas as vezes que você olhar para você e dizer, eu não sei, eu não posso, eu não tenho habilidade, eu não sou suficiente, olhe para Deus e diga, eu posso tudo com Ele. Primeira mentira, eu já desmascaro. Satanás, se ele quiser, ele vai inventar outra. Mas dizer que eu não sou capaz, ele não me venha mais com essa. Segunda mentira é que agora não dá. Segunda mentira de Satanás, agora não dá, deixa para depois. Ei, minha amada, é hoje. O que você tiver para fazer, faz hoje. Se você precisar fazer uma dieta, você começa hoje. Irmã Clarice, hoje é sábado, vou deixar para segunda, não. É hoje que você tem que começar. Eu vou cuidar mais da educação espiritual dos meus filhos. Semana que vem, mês que vem, ano que vem, eu começo porque eu vou estar menos atarefada. Deus está dizendo, é sábado, dia 28 de fevereiro. É hoje, não é um dia propício. Dia propício para tudo que a gente bota na cabeça. É segunda-feira e no início do ano, se possível for. Mas Deus está dizendo, não acredita nessa mentira cabeluda de Satanás, de ficar fazendo você esperar mais, deixar para depois, agora não dá, vou adiar. Segunda mentira, agora não dá. Você vai dizer, é hoje, o que Deus tem pra mim, eu vou começar hoje. A terceira mentira de Satanás, eu já finalizo pra gente orar. A terceira, sabe qual é? É assim, ó, que ele diz. Vê se não é assim. Ele diz, você falha demais. Essa aqui é a mentira mais cruel, a mentira da desqualificação. O inimigo, ele lança na nossa cara todos os dias o quanto erramos, o quanto falhamos. Oh, meu Deus. E quando a gente absorve essa mentira, a gente se curva. E a gente diz assim, eu sou muito falho. Porque nós acreditamos que precisamos ser perfeitos. Acreditamos que só a perfeição nos torna útil para o propósito. E escuta aqui o que Deus ele tem para você. Ele diz assim, meu filho, eu já sabia que você era falho. Ainda antes que você viesse a existir no ventre da sua mãe, eu já sabia dessa tua queda, eu já sabia dessa tua inclinação para o pecado, eu já sabia dessa tua falta, eu já sabia dessa tua limitação, eu já conhecia as muitas vezes que você se levantaria e tropeçaria novamente, mas ainda assim, eu pus os olhos em você e eu disse, é meu, e eu vou usar a si mesmo. Aleluia, amado, amada do Senhor Jesus. Deus está falando fortemente. Fortemente.
E ele diz assim: tem muitos que estão vivendo uma guerra na sua mente. E nesta manhã, eu ponho um fim a essa guerra. Deus está falando e Ele está dizendo: nesta manhã eu ponho um fim a esta guerra. Oh, será que você está ouvindo Deus falando com... Ei, é você mesmo. Eu estou no rádio. Centenas de milhares de pessoas já passaram nesse horário. Alguns já saíram, não estão mais, mas você está aqui. Você está aqui me ouvindo na 88.1. Você está me assistindo no canal do YouTube. É você e é com você que Deus está falando. E Ele está dizendo: eu estou pondo fim a esta guerra na tua mente. A partir de hoje, todas as vezes que o enganador, teu astuto adversário, chegar para você com uma dessas 3 principais mentiras, ele será identificado, desmascarado. Guarda essa palavra no teu coração. Eu quero orar com você agora. Eu quero clamar por você. Você não será mais enganado. Você não será mais enganada. Toda ferramenta preparada contra a tua vida não prosperará. Você não será mais enganado. Primeira mentira: você não é capaz. Segunda mentira: são essas as mentiras. Você não é capaz. Segunda mentira: você falha demais. Aleluia! Tá caindo por terra a terceira mentira de Satanás. Deixa para depois, não é agora. O Espírito Santo, no momento oportuno, Ele vai te lembrar. E você vai repreender toda a força maligna. Sabe por quê? Porque o milagre que você tem pedido ao Senhor depende de atitude espiritual. E não é acreditando no engano do adversário que você vai conquistar o seu milagre. Satanás, ele é astuto. E Deus, ele quer que você chegue para conquistar o seu milagre com a sua mente em paz, com as ideias alinhadas. E hoje ele pôs um fim nesta guerra. Pratique essa palavra e